Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A Igreja celebra hoje a memória de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Virgem e doutora da Igreja. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho destas imprecações, no trecho de hoje dessas imprecações que Jesus pronunciou estando na casa do fariseu que o convidara para jantar, depois que este fariseu ficou admirado porque Jesus não tivesse lavado as mãos, não tivesse cumprido o gesto ritual antes de comer, nós encontramos esta parte onde Jesus se dirige aos fariseus e também aos mestres da lei. É uma sequência, é uma série de imprecações. Ai de vós, contrariamente ao que poderia dizer para ressaltar uma atitude, bem-aventurados, felizes vós, essas imprecações quase como maldições. Ai de vós. É uma constatação do quanto as pessoas que ouvem o discurso estão enganadas naquilo que pensam. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Essa é a primeira imprecação que nós ouvimos. Depois, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Ambas as admoestações se referem ao uso da palavra. Primeiro, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. Os profetas foram rejeitados e foram mortos, e agora vocês fazem culto e ficam exaltando a figura dos profetas. Então vocês completam a obra dos pais de vocês. Vocês não são diferentes deles. Profeta é quem age pela palavra. Profeta, aquele que profere, aquele que fala não o que vem na cabeça, mas que profere as palavras que devem ser ditas. O profeta é alguém que é um porta-voz de Deus, fala em nome de Deus. Não em nome de Deus porque ele tem uma autoridade especial, privilegiado, porque ele ganhou esse poder de falar em nome de Deus, mas porque ele é um servidor da palavra. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. E por isso ele sofre as consequências. As consequências da atividade do profeta é que quando as pessoas rejeitam
a profecia, o que foi dito, acabam tentando calar o profeta. Daí o fato de que os profetas fossem perseguidos e mortos. Como se costuma dizer, o profeta não morre no leito, não de doença natural, não de velhice, mas ele perde a vida por causa da palavra. Então o profeta paga o preço da palavra que ele prega, e o preço é, muitas vezes, ele mesmo ser perseguido e morto. Ora, os profetas, então, foram perseguidos desde a criação do mundo. E Jesus diz que serão pedidas contas sobre o sangue dos profetas, de todos, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. É interessante que tenha colocado Abel nesta sequência dos profetas que foram perseguidos desde a criação. Abel, o irmão de Caim, não foi propriamente um profeta que saiu por profissão anunciando a palavra de Deus, mas foi alguém que morreu porque a sua oferta era agradável a Deus. Porque ele, com a sua vida e com a sua oferta, anunciava a vontade de Deus. Foi morto por isso. Então, Jesus, em primeiro lugar, diz: ai de vós que perseguis os profetas. E mesmo vós, que não só perseguistes, matastes, mas também vós que fizestes este culto, esta reverência ao túmulo deles, exaltando esses monumentos, como se isso pudesse significar a aceitação da palavra, da profecia. Depois ele fala dos mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Então, aqueles que detêm o conhecimento, que o manipulam, que se apropriam do conhecimento, e com isso acabam sendo manipuladores da verdade, os mestres da lei. Hoje é dia do professor, os mestres da lei, os professores da lei, estes do tempo de Jesus, que eram admoestados porque usavam o conhecimento para o próprio interesse e não para libertar as pessoas da ignorância. E no final, então diz que quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Para quê? Para armar ciladas, para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra. O profeta trava uma batalha na palavra. Jesus vencia os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo na palavra, não na violência, não no uso do poder, mas na coerência da palavra, ou seja, na verdade. E é por isso que a tentativa de derrubar Jesus girava sempre em torno de fazê-lo cair em alguma contradição, de conseguir achar alguma palavra pronunciada por ele que servisse para incriminá-lo, ou pelo menos para acusá-lo de blasfêmia. E Jesus, exatamente com grande maestria, era ele quem sempre desarmava as ciladas, desbancando a palavra incoerente daqueles que preparavam essas ciladas. A palavra tem uma força extraordinária. E para muitos de nós, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, e eu diria até mesmo como aquilo que realmente significa alguma coisa na história da humanidade, é somente a palavra que pode fazer uma revolução. Porque a palavra
deve convencer. A palavra não violenta. Agora, quando aquele que detém a palavra, quando aquele que é um verdadeiro profeta usa bem esta palavra, aqueles que não aceitaram ou não querem aceitar o que ele diz, necessariamente terão de calá-lo, porque a sua palavra é mais forte do que todo o poder acumulado que eles possam ter. Então, vencem pela força aqueles que não podem vencer pela palavra. Pela violência, aqueles que não podem usar da verdade. Mas, por incrível que pareça, nem mesmo a violência, nem mesmo a perseguição podem calar a verdade, a palavra, porque a palavra continua falando. E muitas vezes ela se torna mais forte, mais eloquente ainda, quando aquele que falou é calado. Suas palavras continuam pronunciando aquilo que o profeta pronunciava antes. Não é curioso que o cristianismo tenha começado com alguém que foi um profeta, que não foi bem sucedido como profeta, ou seja, que não teve adeptos, que não teve pessoas que criaram propriamente uma estrutura de força, mas o cristianismo nasceu de alguém que foi calado para que se pudesse calar a sua palavra, e, no entanto, a sua palavra não morreu. Pelo contrário, a sua palavra se confirmou ainda mais pela sua morte, e esta sua palavra ganhou depois o coração das pessoas e se difundiu pelo mundo. Então, os profetas são aqueles que têm somente a palavra e a missão que receberam de Deus. E é isso que eles devem fazer. Aqueles que não os aceitam são aqueles que perseguem os profetas para tentar calar as profecias. Rezemos. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.